Olá, pessoal! Sejam bem-vindos novamente à disciplina Distância e Estruturas Avançadas de Dados 2. Nessa videoaula 2.2, nós vamos continuar vendo o conteúdo de complexidade. Em especial, nós vamos ver a comportamento assintótico e notações. Sempre lembrando que essa disciplina ela é baseada no livro Algoritmos, do Cormen, Laserson e colegas. Em especial, essa videoaula ela é baseada no capítulo 3 deste livro. Recomendo fortemente a leitura para uma visão mais aprofundada do que a gente vai ver nessa videoaula. Em especial, na videoaula de hoje, nós vamos ver complexidade de algoritmos, comportamento assintótico. Então, a gente vai tentar entender por que a gente desconsidera aquelas constantes que estavam multiplicando, somando os tempos de execuções para a entrada de tamanhos muito grandes. E a gente vai tentar entender também o que são aquelas notações que a gente viu para o melhor caso, para o pior caso e para o caso médio, né? O que são o Big o ômega e o θ. Primeiramente, para que a gente possa entender isso de forma mais intuitiva, vamos ver um exemplo ilustrativo. Nesse exemplo aqui, essa tabela ela demonstra o tempo de execução de 3 algoritmos diferentes. Okay? Vamos considerar que esses algoritmos, embora sejam diferentes, eles resolvem o mesmo problema, ou seja, eles resolvem o mesmo problema de maneira diferente. Por exemplo, 3 algoritmos de ordenação diferentes. Ok? Bom, a gente também está assumindo, hipoteticamente, uma outra coisa, que é cada instrução, independente do tipo da instrução, ela é executada em 1 segundo. Ok? Então, aqui, se a entrada tem tamanho 10 e o tempo de execução do algoritmo é 5n, isso significa que ele vai executar 5 vezes n vezes as instruções. Como cada instrução executa em 1 segundo, então 5 vezes 10, ele vai executar 50 instruções, e isso vai dar um tempo de 50 segundos. Ok? E assim por diante. O que a gente pode perceber aqui? Que esse algoritmo que executa no tempo 5n, ele vai levar 50 segundos para resolver o algoritmo, para executar o algoritmo para uma entrada de tamanho 10. Ele vai levar 150 segundos se a entrada tiver tamanho 30, e ele vai levar 250 segundos se a entrada tiver tamanho 50. Já o algoritmo com tempo de execução 5n², para a entrada de tamanho 10, ele vai levar 500 segundos para resolver o problema. Para a entrada de tamanho 30, 4.500 segundos, e para a entrada de tamanho 50, 208 minutos. Ok? O outro algoritmo, que tem tempo de execução 2 na n, ele vai levar 1.024 segundos, 34 anos e 357 mil séculos, né, respectivamente. Bom, dito dessa forma, o que a gente pode perceber aqui nesse slide é que essas taxas de crescimento, elas são tão diferentes, elas são tão grandes entre elas, né? O 2n sempre vai ser tão maior que o n², que não importa quem estiver multiplicando esse n², né? Então, observe a diferença aqui entre 357 mil séculos para 208 minutos. Então, por causa disso, a gente pode até desconsiderar essas constantes, né? Então, se a gente comparar apenas o 2n, o n² e o n, a gente pode ver que essas diferenças são ainda muito grandes, né? Então, por exemplo, uma entrada de tamanho 50, uma entrada um pouquinho maior, esse algoritmo de tempo de execução proporcional a n vai levar 50 segundos, aproximadamente. Esse de tempo de execução proporcional a n², 41 minutos, estão na faixa dos minutos, né? Enquanto que o 2 na n vai ficar na faixa dos séculos, ok? Então, esse aqui, mesmo tirando as constantes, esse aqui ainda continuou na faixa dos minutos, esse aqui ainda continuou na faixa dos segundos e o outro na faixa dos séculos. Então, vocês conseguem entender por que a gente pode desconsiderar essas constantes e ficar apenas com a ordem de grandeza? Porque a gente está mais interessado para entradas muito grandes em diferenciar esse algoritmo aqui
que leva um tempo proporcional a segundos, desse outro aqui que pode levar minutos, e desse outro aqui que pode levar até séculos, certo? A gente não está interessado no tempo de execução exato, porque isso para máquinas tão boas como a gente tem hoje em dia, isso é irrelevante. Agora, se um algoritmo leva séculos para executar, isso para nós é relevante, ok? Essa informação é relevante. Uma outra coisa que eu quero que vocês entendam é que essa ordem de grandeza que a gente pode desconsiderar as constantes que estão multiplicando, isso só vale para tamanhos de entradas muito grandes. Vamos ver essa outra tabela de exemplo aqui para a gente entender melhor. O que a gente pode perceber aqui? Que para entradas bastante pequenas, como por exemplo a entrada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, o algoritmo 5n ao quadrado, ele vai executar num tempo maior para essas entradas pequenas aqui do que o outro algoritmo 2 na n. Então vamos ver, por exemplo, que para uma entrada de tamanho 1, esse algoritmo 5n ao quadrado, ele vai executar no tempo 5s, enquanto 2n vai executar no tempo 2s. O mesmo é verdade para esse algoritmo aqui de tempo 5n. Para entradas de tamanho 1, 2, 3, 4 e 5, ele vai executar num tempo maior do que o algoritmo esse exponencial, que tem uma ordem de grandeza muito maior que esse linear 5n, né? Então pode ver para entrada de tamanho 1 ele executa em 5 segundos, enquanto 2n 2 segundos. Entrada de tamanho 2 ele executa em 10 segundos, enquanto 2n 4 segundos. E assim por diante, ok? É a partir, então, da entrada de tamanho 6 que a gente consegue perceber que o 2n executa num tempinho maior que o 5n. E a partir da entrada de tamanho 9, que daí sim o 2n ele executa num tempo muito maior do que esse algoritmo de tempo de execução 5n e esse outro algoritmo de tempo de execução 5n ao quadrado, ok? Até que para entradas muito grandes, como a entrada de tamanho 50 até tamanho 100.000 e assim por diante, essa diferença ainda vai ser muito maior, né? Enquanto que o algoritmo 5n vai dar um tempo de execução ainda em segundos, o 5n ao quadrado já em minutos, o 2n vai levar séculos para resolver, ok? Então a gente pode dizer que existe um valor n0 de tamanho de entrada para qual a partir dele é que sim esse aqui, né, esse tempo de execução, essa função de tempo de execução ela vai ser muito maior que as outras, né? No caso do 2n aqui, em relação aos outros dois, esse n0 é igual a 9, ou seja, a partir da entrada de tamanho 9 é que ele vai começar a executar num tempo realmente maior. E isso vai ser verdade sempre, certo? Isso vai continuar sempre assim, quanto maior essa entrada, maior vai ser o tempo de execução desse algoritmo, o tempo de execução do 2n, do que os outros dois algoritmos. Tá? E quais são essas ordens de crescimentos, né? Então, a gente sempre desconsidera as constantes, pelos motivos que eu expliquei nos slides anteriores, e daí a gente vai ficar com essas ordens de grandeza aqui. Então, a gente tem O de 1, que pode ser também ômega de 1, teta de 1, por enquanto a gente fica só com esse O de 1 aqui. A gente pode denominar isso de tempo constante. É impossível encontrar um algoritmo mais rápido que esse. Geralmente a gente só vai ter algoritmos com esse tempo O de 1, com esse tempo constante, no melhor caso. Como os exemplos que a gente viu na videoaula 2.1 sobre melhor caso e pior caso, certo? Outro tempo de execução muito bom ainda é o logaritmo que a gente representa O de log de n, ok? A gente vai conseguir esse tempo de execução, alguns algoritmos muito otimizados. Isso é um tempo de execução muito bom. Então, por exemplo, a busca em uma árvore binária de pesquisa, ela tem um tempo
log de n. Além disso, a gente pode ter ainda um tempo linear, O de n, ok? Então, esse é o melhor caso que a gente pode esperar para algoritmos em que a gente tem que examinar toda a entrada, né? Que a gente tem que examinar, por exemplo, toda uma tabela, ok? Por exemplo, buscar uma chave em uma tabela. A gente tem ainda o O de n, log de n, não existe um nome específico, a gente diz n log de n, que ele é ainda um tempo de execução bastante interessante e ele é um limite de muitos problemas práticos. Por exemplo, esse é o melhor tempo que a gente consegue para algoritmos de ordenação. A gente tem o tempo quadrático, então alguns algoritmos mais simples de ordenação eles têm esse tempo O de n quadrado, né, é o melhor que eles conseguem. Então aqui a coisa está começando a ficar um pouquinho pior, né? A gente tem os tempos polinomiais, né? N em alguma constante, pode ser 3, pode ser 4, pode ser 5. Ok, se esse N não for muito grande, se o N for pequeno, né? Se não for 100, mas se ele for 3, se ele for 4, se ele for 10. E a gente tem ainda o algoritmo de tempo exponencial, né? Então, ou seja, alguma constante, por exemplo, 2 ou 3 na potência n. Daí sim, esse aqui, como a gente viu no algoritmo do exemplo do slide anterior, ele pode chegar a levar séculos para ele executar, dependendo do tamanho da entrada. Então, esse tipo de algoritmo a gente sempre vai evitar se ele aparecer para a gente, né? Se a gente encontrar um algoritmo com esse tempo de execução, ok? Então, visto todas essas noções, vamos tentar entender então o que é análise assintótica. Quando a gente está interessado no estudo da eficiência assintótica de algoritmos, ela está correlacionada com o tamanho de entradas tão grandes o suficiente para tornar relevante apenas a ordem de crescimento de tempo de execução, ok? Então, é isso que corresponde ao estudo da eficiência assintótica de algoritmos, né? Bem aquela questão a gente tem entradas tão grandes, né? Então, como a gente viu naquelas tabelinhas anteriores, a partir da entrada de tamanho 50, aqui no algoritmo 2n, ele já era tão maior do que os outros que a gente até poderia desconsiderar aquelas constantes que estavam multiplicando o n e o n ao quadrado, certo? Então, para entradas muito grandes, a gente desconsidera as constantes multiplicando, somando, no tempo de execução a gente fica só com a ordem de crescimento, só com a ordem de grandeza. Tá? E agora a gente vai ver então o que são cada uma daquelas notações que a gente viu. Okay? Então, a primeira notação é a notação O. A notação O, ela define um limite superior para uma função, por um fator constante, né? Então, como a gente viu, o nosso tempo de execução, t de n, por exemplo, igual a 3n, isso aqui é uma função, né? Então, dado um tamanho, um valor diferente de n, a gente vai ter um resultado diferente. Então, por exemplo, se n for igual a 2, 3 vezes 2, 6. Se o n for igual a 4, 3 vezes 4, 12, e assim por diante, ok? Quando a gente descreve que f de n é igual a O de g de n, então, por exemplo, nosso f de n é 3 de n, certo? E eu disse para vocês, desconsiderem esse 3, ok? E escrevam apenas O de n, ok? Então, o que a gente tem aqui? Que o nosso f de n é igual a 3n e o nosso g de n é igual a apenas n. Certo? Bom, então, a gente pode dizer que f de n é igual a O de g de n, então, ou seja, ao invés de dizer t de n igual a 3 de n, a gente está dizendo t de n igual a O de n, ok? Então, a gente está dizendo que isso aqui, né? Então, vou botar de novo lá, a gente está dizendo que isso aqui
é igual a isso aqui, certo? Então, o nosso f de n é igual, f de n esse aqui, é igual a O do nosso g de n, sendo que o nosso g de n é só o n, certo? Então, quando a gente pode dizer isso? Quando existirem constantes positivas, C e N0, então esse N0 aqui é o tamanho da entrada mínimo possível, né? Que lá nos exemplos anteriores a gente viu que era 9. Tais que para qualquer N maior que esse N0, então esse tamanho de entrada, o valor de f de n sempre vai ser menor ou igual que o g de n multiplicado por essa constante, por esse c, certo? Então, neste caso, a gente pode dizer que o g de n, né, que é o nosso n, ele vai ser o limite assintótico superior para o nosso f de n, que é 3 de n, ok? Uma outra maneira de dizer isso, que f de n igual a O de g de n, é dizer que g de n domina assintoticamente f de n, certo? Também a gente pode dizer que f de n é da ordem no máximo g de n, ok? Para que vocês possam entender isso melhor ainda, vamos ver um exemplo aqui. Nesse exemplo, o que a gente tem? A gente tem que o nosso, então lembrando, né? A gente vai ter f de n igual a O de g de n. Aqui o nosso f de n é igual a 3n mais 5, certo? E o nosso g de n é igual a n. Aqui, nesse caso, a gente está definindo que a nossa constante c ela é igual a 4, ok? O que a gente pode verificar? Então, a gente definiu que essa constante c ela é 4. Quer ver? Vamos botar lá no slide anterior. Por quê? Porque a gente quer definir esse limite superior, né? A gente quer dizer que f de n vai ser maior ou igual a zero, mas que também o c e o g de n eles sempre vão dar um valor maior do que o resultado de f de n, tá? Então, aqui a gente tem os nossos resultados de f de n. Então, o nosso n está aqui, o nosso f de n está aqui, e o nosso c de vezes de g de n está aqui, nessa linha aqui, certo? Então, se o n é 0, 3 vezes 0 mais 5 é 5, ok? E 4 vezes 0 é 0. Se o n é 1, 3 vezes 1, 3 mais 5, 8, e 4 vezes 1, 4, e assim por diante. Se a gente plotar esses valores aqui, né, então aqui no eixo x a gente tem os valores possíveis de n, e aqui no eixo y a gente tem os valores possíveis, né, de f de n e c g de n. Então, esse aqui seria o nosso gráfico para f de n, ok? Por exemplo, quando o nosso n é 0, o f de n, o 3 vezes 0 mais 5, vai dar 5, esse valor. Quando o n é 1, o f de n dá 8, esse valor, e assim por diante. Certo? A gente fica com essa reta aqui, né? Já que a gente tem um tempo linear. Bom, agora vamos ver para o nosso g de n. C vezes g de n. Então, quando o n, for 0, o tempo vai ser 0. Então, a gente vai ter mais ou menos alguma coisa aqui. Quando o n for 1, o tempo vai ser 4. Ainda vai ser alguma coisa, mais ou menos aqui, ó. 1 e o 4 aqui. Quando o n for 2, o 4 vezes n, né, o c é 4, o g de n, vai dar 8. Então, para 2, 8, mais ou menos aqui.
certo? Quando n for 3 é 12, então n3, 12, mais ou menos aqui, vamos colocar. E quando o n for 4, vai ser 16. Quando n for 5, vai ser 20, aqui também em cima desse. E quando o n for 6, vai ser 23. Ó, aqui já passou, certo? E quando o n for 7, vai ser 28. E já saímos fora do grafo, né? Então, vai formar mais ou menos isso aqui, ó. Tá? O que a gente pode perceber? Que a partir desse tamanho de entrada inteiro positivo 6, essa C de G de N, ela está acima, ó. Ela está sempre acima da outra, né? Vamos desenhar aqui, a gente fez só um pontilhado, vamos desenhar aqui, ó, a reta da F de N. Então, ela sempre um limite superior. Nunca nenhum valor da F de N, nenhum resultado, nem tempo de execução da F de N vai ser menor do que esse da C vezes G de N. Ela é um limite superior para F de N. É isso que a gente estava dizendo, né? Com o G de N domina o F de N, o G de N é um limite para F de N, ou o tempo de execução é O de N. Tá? É isso que a gente está dizendo ao passar isso aqui para O disso aqui, né? Então, F de N, em vez de dizer 3N mais 5, a gente diz O de N. É por isso que a gente pode descartar. Certo? Nesse slide a gente tem um outro gráfico um pouquinho mais bonitinho do que a gente viu no slide anterior. Então, f de n seria a nossa função 3n mais 5, g de n a nossa função n no gráfico do exemplo anterior, né, do slide anterior, e c a constante que a gente escolheu, que é 4. Então, a partir de um determinado valor de n, a partir de um determinado tamanho de entrada, né, que a gente vai chamar de n0, e que no nosso exemplo anterior era o 5, então, a partir do 5, onde eles se encontram, o CX de n vai estar sempre acima do F de n, vai ser sempre um limite superior. É por isso que a gente utiliza a notação Big O, ou notação O, também chamada de notação O, para representar o pior caso, né? Isso porque ela vai ser um limite superior. Mesmo no pior caso, não tem como o algoritmo se comportar pior do que isso. Ok? E, na verdade, quando a gente está utilizando essa notação para representar o limite superior do pior caso, a gente também está definindo um limite para todas as entradas possíveis, para todos os casos, porque se no pior caso é esse limite, significa que o algoritmo não vai executar pior do que isso para nenhum outro tipo de entrada. Bom, a outra notação que a gente viu era a notação ômega ou Big Ômega. A notação ômega, ao contrário da notação Big O, ela define um limite inferior para a função por um fator constante. Ok? Então, quando a gente está dizendo que f de n igual a ômega de g de n, na verdade o que a gente quer dizer é que essa função g de n ela é um limite inferior para f de n. Ela é sempre multiplicada por essa constante, ela vai ser sempre menor que f de n. Para a gente entender melhor, vamos ver esse gráfico aqui. Então, se a gente considerar que o nosso f de n é 3n mais 5, o nosso g de n ele seria sempre um limite inferior, né? Ele sempre executaria abaixo. Então, a gente poderia escolher como nosso g de n, por exemplo, n, e como C, 1. Ok? Nesse caso, a gente sempre teria com que o nosso CG de n fosse menor do que o 3n mais 5 a partir de um determinado tamanho de entrada.
Bom, a gente utiliza geralmente essa notação ômega para representar o melhor caso, né? E quando a gente está utilizando a notação ômega para representar o melhor caso, a gente também está dizendo que isso é um limite inferior, ou seja, o algoritmo ele não vai executar melhor do que isso em nenhuma outra situação, né? Já que para o melhor caso, que é a melhor situação, esse é o limite inferior, então não tem como ele executar melhor do que isso. E por último, a gente tem a notação θ. A notação θ ela limita a função acima e abaixo por fatores constantes. Tá? Então, quando a gente utiliza, quando a gente diz f de n igual a θ de g de n, a gente está dizendo que g de n é um limite assintótico firme para f de n. Aqui nesse slide a gente tem uma outra representação também do que seria essa notação O, né? O que seria dizer que f de n é igual a θ de g de n? Isso significa dizer que para uma determinada função, f de n, por exemplo, com f de n sendo nosso 3n mais 5, existe uma função g de n qualquer. Então, vamos considerar, por exemplo, que o nosso g de n seja n, ok? Que esse g de n multiplicado por uma constante qualquer, vamos considerar que a nossa constante C2 seja 4. Então, 4 vezes n vai ser um limite superior para 3n mais 5. E existe uma outra constante C1, que nós vamos considerar que é 1, por exemplo. Então, 1 vezes n é um limite inferior para 3n mais 5. Okay? Então, essa função n ela é tanto um limite superior quanto um limite inferior para a função f de n 3n mais 5. A notação θ ela é usada geralmente para representar o caso médio, né? Porque a gente quer dizer que no caso médio, o tempo de execução não vai dar nem pior, nem melhor do que n, por exemplo. Então, por essa videoaula seria só, sempre lembrando que para saber mais sobre esse conteúdo, eu indico a leitura do capítulo 3 do livro Algoritmos, e na próxima aula a gente vai começar a parte de estruturas de dados. Então, na próxima aula nós vamos ver a primeira estrutura de dados dessa disciplina, que é a estrutura de hash table. Obrigada pela atenção nessa videoaula e até a próxima videoaula.